muitíssimo especial para mim, a vários níveis, tanto inspiracional do ponto de vista de vinhos e de enologia, mas também por ser graças a ele, principalmente, que tenho o trabalho que tenho no IVDP. Esta nossa conversa, conforme disse no início, temos aqui uma pessoa que foi e que é marcante na minha vida, do ponto de vista técnico e como pessoa, e que é graças a ele que faço o trabalho que faço, porque foi por sugestão dele que fui parar ao IVDP. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje, mas sim sobre o seu pai, Fernando Nicolau de Almeida, outro monstro do Douro. Eu começava, se calhar, por uma pergunta improvável, que é, o teu pai era um verdadeiro artista e altamente criativo. Lembro-me de ter visto um quadro dele. Qual é que era a importância da arte para a enologia que ele fazia, ou da forma como ele entendia o vinho? Mas também podes, obviamente, falar um bocado desta parte artística dele, que se calhar é menos conhecida. Bom, em primeiro lugar, tu estás aí no Instituto porque tu és bom, senão não estavas. O meu pai era uma pessoa excêntrica, tinha várias vertentes, era uma pessoa de ação, estava sempre a imaginar coisas, e imaginava e executava. Aquilo era sempre qualquer coisa que estava ali em andamento, com uma criatividade e um amor e um rigor muito grande. Todas estas facetas eram fantásticas para nós, mas havia uma que era menos boa, que era o rigor. Tínhamos que estar sempre na linha. Quanto à pintura, que é uma coisa que nós gostávamos imenso de ver os quadros dele, e espero um dia fazerem uma exposição dos quadros dele. A linha dele era meio Bosch, meio surrealismo. E pintava mais ou menos, tinha o pincel na mão, mas pintava com os dedos. E depois com a fralda da camisa, e era o sítio onde ele pintava era um espetáculo. Mas sempre com muito humor. Vou mostrar aqui uma pintura da Vindima, aqui não se vai ver muito bem, mas mostra um bocado. Ora, então está bem. E ele a explicar o quadro ria-se tanto, punha toda a gente a rir também. A certa altura estava todo a rir e ele muito bem, ele chorava a rir. Portanto, também nos pintou todos na Idade Média, porque ele tinha uma paixão pela estética da Idade Média, aqueles castelos, aquelas fortalezas, aqueles pregos enormes, e inclusive chegou a fazer um castelo em nossa casa de granito. Foi lá pessoal para licenciar da Câmara, para licenciar a obra, e eu disse, não, isto está aqui há centenas de anos, não há nada que licenciar. E assim passou. Eu tinha uma ponte levadiça para a piscina, umas correias, depois tinha os quartos interiores e tinha um quarto de banho com 4 cadeias espetadas no teto e, portanto, matava assim meio tosco, com um buraco no meio. A gente sentava-se, ficava ali a balançar e pintou à frente um quadro do Shakespeare com a pena na mão e dizia depois por baixo, fazer ou não fazer, eis a questão. Era um homem que estava sempre na brincadeira. Também o desporto era muito importante para ele. Também filho de um dos fundadores do Futebol Clube do Porto, não é? Não, isso era o meu do lado materno, não é? Um dos fundadores também foi o meu avô, também. Era diretor, não era o presidente, mas era diretor. E ele jogou, o meu pai chegou a jogar no Boa Vista, na altura era muito com os ingleses, ele andava sempre com os ingleses. O remo, o golfe, chegou a ser presidente do Porto Golf Clube, do ténis, também foi presidente. Portanto, estava sempre e obrigava-nos a levantar às 6 da manhã para fazer ginástica. A ginástica que ele dizia que era
a ginástica sueca, que era abrir os braços, puxar para trás. Nós percebemos o que era aquilo, fazíamos aquilo. Ficou imortalizado também no pai tirano, não é? Ginástica cueca. Ginástica cueca, exatamente. Íamos para lá às 6 da manhã para ali. E como ele tinha uma certa tirania em relação a nós, que era, enfim, fruto do rigor dele, inventou um tio Eduardo. E o tio Eduardo vivia na Baía dos Tigres, em África. E o tio Eduardo mandava-nos, aí, 3 em 3 meses, um telegrama a dizer o que se passava lá em África, e um dia manda um telegrama a dizer que vai a Portugal. Essa história, João, quanto tempo é que durou? Demorou. Eu lembro que foi para só por volta dos 7, 8 anos. Vocês são os mais novos, não é? Os mais novos. 7 ou 8 anos é que percebemos que aquilo era fantasia, não é? Porque ele chegou, disse para nós estarmos na praia, ao pé da nossa casa, em frente do mar, às tantas horas que ele ia chegar, e nós, miúdos, que atrás, 3, 4 anos, 5, por aí, fomos todos para a praia a esperar, e aparece ele a remar um barco cheio de malas e tinha os cabelos todos levantados. O meu pai tinha cabelo crime, e era totalmente diferente, e levou-nos para casa para fazermos todas as asneiras que o tio Eduardo deixava fazer tudo, e pronto, escalar uns dias, depois desapareceu, depois escreveu, enfim. Era uma constante imaginação. Brincadeira, mas também quando era rigoroso. Mesmo os vossos jantares eram muito rigorosos, não eram? Tínhamos de estar sempre. Nós tínhamos que jantar sempre de blazer e gravata. Quando éramos mais miúdos, quando tínhamos 6, 7 anos, por aí, tínhamos o pijama, tínhamos uma gravata de elástico e tínhamos um blazer por cima do pijama. Portanto, tínhamos um armário cheio de blazers, quando vinham os amigos, tinham que pôr o blazer para entrar na sala de jantar. E nos dias de festa era smoking, claro. Natal, por exemplo, não era? Era quando a gente, enfim, via o Barcaveira, aquele cheio do Barcaveira que ele fez, é uma coisa de infância que eu tenho, aquele cheio na sala, do Barcaveira, criava um ambiente, não é? Eu vi que chegava a criar um ambiente. E ele levava vinhos para casa, não era? Levava vinhos para provar em casa e ouvir a opinião da tua mãe. Sim, ele fazia tudo em família, digamos, discretamente, levava sempre as amostras para casa, vinhos tintos e vinhos brancos. Já te só fala do vinho tinto, mas o vinho branco, ele fazia um vinho branco Constantino, Dom Constantino, que era uma coisa fabulosa, de uma complexidade, um perfume, uma elegância, e vinhos que envelheciam muito. Pois é, claro, o topo era o Barcaveira, ele incutiu de tal maneira o vinho de consumo. Nós em casa quase não havíamos pouco falado de vinho do Porto, ele era mais uma pessoa de vinho do Douro e menos de vinho do Porto, e incutiu de tal maneira, quando o José Rosas me pediu para fazer estudo das castas, a primeira coisa que eu disse foi, olha, e eu também queria fazer estudo para os vinhos de mesa, porque estava ali pressionado para fazer, e claro, fiz o Duas Quintas, que depois, enfim, teve algum sucesso, mas aquela cultura do vinho de mesa sempre foi uma coisa que existiu em nossa casa. O vinho Porto também, claro, o meu pai gostava mais dos vintas. Os Tony tomávamos sempre desde pequenino, um cálicezinho, pouquinho, de um Tony velho, e, enfim, também quando não estudávamos íamos trabalhar para a casa Adolfo Oliveira Nicolau de Almeida, que vendeu depois, e aí, como tínhamos sempre mais notas, não é? Estávamos sempre a ir trabalhar para lá, e aí é que víamos o rigor dele nas limpezas e nessas coisas todas. Nós, depois do almoço,
bebíamos uns copos com o pessoal do armazém e depois íamos dormir para baixo dos balseiros. Se o meu pai chegasse e estávamos a dormir, estávamos fechados. De maneira que aquilo era o nosso refúgio, era fresquinho, com aquele cheiro, ainda hoje tenho a memória desses tónis velhos. Isto é curioso, esta mensagem de rigor que o Dirk Nipor, que também nos está aqui a assistir, e mandamos um abraço e que nos mandou um abraço aos dois, também falava disso do pai dele, não é? Mas que provavelmente foi muito importante realmente para também serem vocês rigorosos e exigentes com o que fazem, com o que fizeram, não é? Não, é uma lição que a coisa não poderia ser pouco mais ou menos. Eu lembro-me uma vez, quando comecei a trabalhar em 76, a Ramos Pinto ainda não fazia vinhos de mesa, fui trabalhar no Valpardinhos, fazia vinho de mesa, e no primeiro vez que levei os vinhos para provar para o meu pai, ele tinha um empregado um assistente que chamava David, pôs os copos todos a seguir, ele cheirou um, cheirou dois, e ao terceiro dizia: David, tira-me esta merda daqui que eu tenho mais que fazer. Porquê? Porque cheirava tudo a tonel seco, não é? Era, naquele tempo, era tudo mais ou menos assim, não é? E só voltei lá, passado 4 ou 5 anos, e então aí continuava com o mesmo rigor, mas também não dava folga. E ele fez as pazes com os teus vinhos com Duas Quintas? Como? Desculpa? Se fez as pazes com a qualidade dos teus vinhos quando produziste o Duas Quintas? Sim, ele também não gostava de elogiar. Não era incapaz de dizer, olha, bestial, não sei o quê. Ele só fazia assim. Assim era bem e assim não serve. Portanto, não era de muitas palavras, não explicava, porque se ele fizesse assim, estava tramado. Se fosse assim, ou então fazia uma cara, greimasse assim, não era de grandes conversas para. Portanto, ficou tudo contente quando eu comecei a fazer vinhos, claro. Não chegaste a trabalhar com ele? Não cheguei, quer dizer, quem trabalhou com ele foi o meu irmão gêmeo. Exato. Mas eu fazia como ele levava as amostras para casa. Mesmo até quando ele já estava muito mal, com a idade, eu levei-lhe os vinhos, ele nem conseguia quase mexer-se, eu levei-lhe os vinhos para ele provar e lavei a mãozinha, assim, assado, não me disse nada, e depois aquilo tudo certinho, estavam eles nos tais, não é? Portanto, era até ao fim, foi um homem do vinho, não haja dúvida. E penso que muitas das pessoas que nos estão a acompanhar conhecem-no por ser o criador do Barca Velha. Naquela altura não foi fácil fazer um vinho com a qualidade, na altura era vinho de mesa até, não havia sequer os deodouros, não era? No Douro Superior, com controle de temperatura. E ainda por cima esta mistura de uvas da Meda e de Valmião, não é? Bom, lá está a criatividade dele. Ele detestava vinhos que não cheirassem a fruta, a ovo. E naquela altura, a maior parte dos vinhos de Douro, acho que ganhavam acidez, não havia vasilhame próprio, as fermentações eram altas, não sei o quê, e ele ia aos restaurantes e levava sempre uma garrafa escondida para queria vinho com fruto. Não é? E no Barca Velha, o Emílio Penot foi convidado pela Casa Ferreirinha para vir ver os problemas do vinho verde que eles tinham na Ferreirinha, estavam a exportar para o Brasil e tinham muitos problemas de vinho verde que rebentava, fermentações, etc. E o Penot veio, teve a ver esses vinhos verdes, a certa altura viu que havia uns outros vinhos, o meu pai disse, olha, importa-se cheirar aqui, que eram os ensaios do Barca Velha que ele estava a fazer. O Penot mete aquilo ao nariz e diz, você larga-mas esta coisa destes vinhos e passa-mas a isto é uma maravilha e não sei o quê, não sei o que vai.
e convidou-o a ir a Bordeaux. Ele foi lá no ano seguinte e percebeu que o frio era uma coisa muito importante. Uhum. E não só o frio, mas também a escolha das uvas de um sítio baixo, com maturação, e de um sítio alto, com mais acidez, mais frescura, que criava o balance do vinho, não é? Portanto, conseguiu. E depois tinha a madeira do carvalho. E a madeira do carvalho era uma madeira muito rija, muito que Era demora. carvalho português, não era? Carvalho português, exatamente. Demorava muito tempo. Também era por isso que os vinhos só se vendiam ao 7º ano. Uhum. Porque até que aquela agressividade desse carvalho português passasse, eu lembro de provar os vinhos em novos, a gente ficava com a linha colada ao céu da boca, não é? E passado uns tempos, aquilo era manteiga, não é? Porque aqueles taninos agressivos já tinham precipitado. E depois guardava o cheiro porque aquilo foi sempre controlado e engarrafado com o cheiro a uva, o cheiro fresco, não é? Que era uma novidade muito grande para o setor, não é? E sobretudo para nós, que aqui abria-se aquelas garrafas, nós bebíamos aquilo como água, não é? As amostras todas, mais os vinhos, e aquele cheiro dos nossos jantares, com aquele ambiente que quando o vinho tem muito cheiro, o vinho de Porto faz isso também muito, cria logo outro ambiente na sala, não é? E a gente, são os grandes vinhos, fazem essa transformação e levam-nos, não é? Mas ele levava blocos de gelo de Matosinhos para Valmião, estou enganado. Pois, para arrefecer o vinho, então ele tinha uma técnica que vinha de Matosinhos, uns cubos de gelo gigantescos, e saíam de madrugada de todos os dias, de madrugada da lota do peixe em Matosinhos, e chegavam por volta das 6 ou 8, 7 horas da tarde. Eu estava sempre com o meu irmão. A melhor parte do dia era quando chegava a caminhonete de gelo, porque aquilo é um calor bestial, e nós saltávamos para cima do gelo. Aquilo era uma alegria, que o gelo chegar ali. E isso arrefecia a fermentação. Portanto, baixando a fermentação, guardava os aromas de fruto, não é? E não oxidava, não ficava com outros aromas diferentes. Já havia uma tradição de trabalhar em vinhos na família do teu pai? Na da tua mãe havia? E do meu pai também. A primeira vez que ouvimos falar dos vinhos deles, aqui em Gaia, é 1824. E depois foram negociantes, andaram sempre no meio do vinho. Em 1870 fundaram uma casa Nicolau de Almeida, e de vinho de Porto, e chegou a ser uma casa das casas que vendia mais aqui em Portugal e mesmo no Brasil. E depois veio a guerra, a Segunda Guerra, tal coisa, desapareceu, foi vendida, e eu, como vivi muito essa coisa de vinho, e os irmãos também, não podia deixar parar esta coisa, esta veia vínica da família. Mas ainda na década de 90 existia a marca Nicolau de Almeida, mas que distribuíam vinhos, suponho, não era? A marca Nicolau de Almeida foi vendida à Real Vinícola, e eu fui falar com o Pedro, e ele muito gentilmente, fiquei muito grato, cedemos a marca Nicolau de Almeida, que estava no poder da Real Vinícola. Foi realmente, aproveito para agradecer mais uma vez, nos ter deixado ficar com o nome da família, que foi dar-nos elan para continuar com este Pedro Silva Reis, que nos fez isso. Isso é ótimo. João, e portanto, esta paixão pelo vinho, já falaste, isto é realmente um mal de família, portanto, passou do teu pai para os filhos. Eu penso que vocês eram o quê? Ora bem. Nós somos 3.
Os meus irmãos somos 7. 7. Todos os rapazes trabalharam em vinho, tenho ideia. Não, houve um irmão mais velho que foi para a África mais cedo. Talau, não? Sim, Talau, e que trabalha na indústria da borracha. Mas depois veio para Portugal e trabalhou também em vinhos, com o meu irmão Ricardo, numa distribuição. Mas, quer dizer, o vinho, mesmo que trabalhamos ou não trabalhamos, Fazia parte de está vocês. quer dizer, está sempre lá, não é? Claro. E os teus filhos também ficaram com esse bichinho? Ora bem, trabalham os 3. A Mafalda também tem algum? Não, é mais da sim, parte de sim, história, não é? sim, os 3. Eu, foi em 94, descobri um sítio, aqui um monte, que hoje em dia chamamos Monte Xisto, aqui no Douro Superior, e que fiquei, quando lá fui pela primeira vez, aquilo era tudo virgem, não havia vinhas por ali, e era um monte, o rio ali faz 90 graus, como no Mião, portanto, o monte tinha para um lado o sul e para o outro lado o norte. Fantástico. É o blend ideal. E além do sul e do norte, tinha as diferentes altitudes. Portanto, o piano estava todo lá para tocar a música. Norte, sul, altitudes, e depois, em cima do rio, havia uma aragem, ali sempre uma aragem que corre no rio. Portanto, fiz como aos cães, em 94 fiz lá xixi, e passaram uns anos, fui comprando os terrenos ali ao lado, e quando eles chegaram, foram para a França também estudar enologia, o Mateus e o João. E eu estava na Ramos Pinto, não tinha tempo para nada, e disse, olha, desenrasca-se, está ali aquilo, vamos plantar, etc. E plantámos 10 hectares num ano, assim, correr, mais ou menos e tal. E, passados uns tempos, chego lá e vejo umas pipas cheias de porcarias, umas pipas cheias de água, maláceas e umas coisas, e fiquei furioso. Mas que é esta porcaria aqui? Pá, isto são as pulverizações para nós fazermos na vinha e tal. Esta vinha, desde o princípio, nunca vai levar herbicidas ou pesticidas, e sempre foi tratada em produção biológica e biodinâmica, bastantes ensaios de biodinâmica, enfim, com as plantas todas nós temos, vamos fazendo ensaios com o Politécnico de Vila Real, tem-nos ajudado muito, e estamos, no outro dia tivemos a ministra Ana Brunhosa e o secretário de Estado Isabel Ferreira, que nos apoiaram com um projeto de investigação com outras entidades para exatamente a ciência apoiar estes estudos do futuro, que tem que ser biológico e com sustentabilidade. E daí nasceu a Quinta do Monte Xisto, não é? Cujo orgulho imenso de ser a primeira vinha no Douro que nunca levou nenhum produto sintético, não é? E, portanto, o vinho tem uma característica especial, única. Eu não sei se posso dizer isto, mas eu acho que tem. Prova-se um vinho do Douro Superior e prova-se aquele, e é diferente. Posso gostar ou não gostar, mas tem uma característica que me orgulha muito, que é diferente. E, sobretudo, como o meu pai, a minha coisa da frescura do vinho, do final da boca e a complexidade do vinho está sempre presente no zoom do meu pai. Vou provando com ele lá para o além. Montes, não é? E filosoficamente entendes-te com os teus filhos? Porque eu penso que eles tinham uma veia biodinâmica mais marcada de início, não era? Bom, ao princípio eu passei a minha vida a trabalhar, a puxar para o industrializar, a mecanizar as vinhas, a estudar as castas, fazer os trabalhos básicos, os porta-enxertos, os herbicidas, os pesticidas, vivia nesse mundo, não é? E depois, quando vi que eles estavam a fazer isso, fiquei furioso, não é?
fiquei, mas que é essa porcaria, não sei o quê. E comecei a ver o que é que eles estavam a dizer, disse, talvez tenham razão. E hoje, eu pensava, enfim, que a minha linha era esta e que já estava tudo mais ou menos encaminhado, de repente percebo que há outro mundo ao lado deste para começar do zero e andar. E fiquei apaixonado por isto, por esta maneira de trabalhar, de tal maneira que o Mateus, a Mafalda também dá promoção e design, e os Mateus e o João e a Mafalda e a minha mulher, vamos a Borgonha estudar como é que eles veem, porque ali há muita lição de terroir a aprender, e não vai vamos todos para filosofar à volta do convento de Sisters, para aplicar aqui, não, nós achamos que não devemos importar, devemos é aprender como é que eles fizeram e começar do zero, adaptando aqui. Portanto, fazer uma sustentabilidade aqui própria, quer dizer, ver o que são as plantas que nos interessam, as que nos servem e que não servem, e toda a adaptação aqui a este sítio, como se fosse antigamente, que os vinhas antes estavam todas isoladas, separadas, e eles lá, só que não tinham a ciência que nós temos, não é? Portanto, a ideia para fazer um vinho diferente, um vinho único e personalizado, para mim, é esta. É não interferir com os produtos e adaptá-la ao sítio com as coisas que existem no sítio, dos cactos, dos fetos, dos eucaliptos e dessas coisas todas que estamos a estudar e a analisar para usar nas vinhas. É um mundo muito mais interessante. Sim, mais natural até, não é? João, estamos a chegar ao fim. Queria-te agradecer esta partilha sobre as histórias do teu pai, que acho que ficamos todos a conhecê-lo melhor, e como pessoa, não é? E como uma pessoa, tem piada que ele gostava da Idade Média, mas eu diria quase que era uma pessoa do Renascimento, porque tocava nas artes, mas depois também tocava na ciência e na tecnologia, não é? E um pai também rigoroso, mas que ao mesmo tempo brincalhão, com o seu irmão gêmeo. E ele de certeza absoluta que estará muito orgulhoso do trabalho que tu tens feito ao longo de toda a tua vida, assim como dos teus filhos. E eu queria agradecer. Se houvesse uma palavra para descrever o teu pai, ou uma frase, tens alguma? Claro. Agora, uma coisa que estava a dizer do balance, ele tinha um balance, por isso é que ele podia fazer excentricidades e radicalizar as coisas, porque havia sempre o balance. Como não vinha, ele que também se importava muito com o balance, e aqui na vida também. Era uma pessoa que tinha a brincadeira de um lado, o rigor do outro lado, sei lá, a cultura de um lado, a anticultura do outro lado. Era um blender, um verdadeiro Mas blender. o bom senso, na prática, não é? Exatamente, um bom senso, e é uma pessoa que, como pai, marcou-nos a todos positivamente. É uma pessoa difícil de esquecer, quer no vinho, quer no desporto, quer na pintura, quer nas extravagâncias dos estilos isolados. Que se mostra, que eu acho que isso passou, no bom sentido, para os filhos este lado criativo e sem preconceitos de serem diferentes, não é? De procurar a diferença, de procurar a perfeição, de procurar a qualidade. Exatamente. Em relação a isso, eu acho que a vida é uma procura. Quem não procura senta-se um bocado e começa a amolecer, não é? Portanto, eu, neste caso, tenho a sorte também dos meus filhos estarem nesta onda, porque também me faz mexer e dá-me chatices, dá-me prazeres e gostos, etc. Portanto, andar, como Deus, para descobrir, as coisas não aparecem do céu, tem que andar e procurá-las, não é?
E, João, resta-me agradecer o ter estado aqui connosco. Agora, para ti também foi uma novidade e mostra também essa tua abertura aqui com as novas tecnologias, a partir de Vila Nova de Foscoa, acho que é o primeiro direto que fazemos de Vila Nova de Foscoa. Parece-me que temos aqui uma pergunta de a Quinta de Erva Moira, Foscoa, foi criada, pensada por ti? Perguntam. A Quinta de Erva Moura foi descoberta pelo meu tio José António Rosas e ele estudava nos mapas militares os sítios cá para cima, que não tinha estradas, e até que descobriu aquilo e em 75 ou 74, não me lembro, comprou a quinta. E quando ele chegou, quando eu cheguei, em 76, ele levou-me lá em cima, antes de eu começar a trabalhar, estava a decidir se ia para a Ferreira ou se ia para Ramos Pintos, e ele disse, olha, queres falar sobre Ramos Pintos? Vamos lá acima. Está bem, lá fomos. Chegamos a Erva Moura, era tudo cereal. E ele disse, opá, ele ficava nervoso, empolgado, com uma emoção bestial. Estás a ver isto? E agora o que é que vamos fazer aqui? Pá? E eu fiquei assim, agora o que é que vamos fazer aqui? E eu olhei para trás a ver se estava alguém. Pá. Disse, pô, eu acabei de chegar agora, sei lá. Pá. Mas depois fomos embora e tal. Pá. E eu comecei a pensar, bem, isto é um desafio que ele me está a fazer. E ele disse, pá, eu não quero plantar uma quinta de qualquer maneira, qualquer casta, qualquer porta-enxerto, de qualquer coisa. Eu disse, bom, vamos a isso. E em termos de mecanização, eu trabalhava também na Quinta de Murças, e na Quinta de Murças tinha lá um bocadinho de vinho ao alto. Foi a primeira de 1947. Exatamente, que foi feita pelo Pinto Azevedo para um amigo dele que tinha umas máquinas para testar as máquinas. Depois aquilo ficou ali parado e não sei o que, era assim, um talhão, e quando cheguei ali disse, isto é capaz de dar resultado. E fui para a Alemanha estudar aquilo, e quando vim, já meu tio, isto agora não patamares, porque a ideia era para fazerem patamares, não, eu acho que isto deve ser assim, vinho ao alto, porque é uma inclinações fracas, até 40% dá muito bem para o trator. E depois ele perguntou, e as castas? O que é que vão fazer? Até 80 castas. E eles tinham o Zé António, mais uns pioneiros, que era o Taborda, o Smith, o Coburn, o Johnny Graham, tinham um grupo que estudavam as castas de os ensaios que havia, uns campos de ensaios que havia no Douro. Convidaram para lá ir e provar esses vinhos, e cheiravam para mim isto tudo a cascoeiro. Não tinham condições para então eles pediram para estudar as castas, que é 80 castas, é impossível, não dá, dei máximo 12. E lá o grupo deu-me 12 castas para fazer aquilo. E então esse estudo serviu para plantar erva moira e as castas diferentes, e também já para vinho de mesa, pensando nas duas coisas, para vinho de mesa e vinho de Porto. Portanto, tive um administrador que só me empurrava para a frente, que vamos andar, e eu vinha cheio de gás e vinha de Bordeaux. Também tive sorte de trabalhar com o Emílio Penot e Jean Ribeiro Gaião nas propriedades deles. Aprendi muito sobre microvinificações e sobre vinhos. João Ribeiro Gaião. Sim. O pai Ribeiro Gaião, que era um gênio. E eu estava lá a fazer essas microvinificações com eles, sofria, nem dormia da noite, porque
a análise mais simples, eu tremia por todos os lados, porque eles depois iam registrar aquilo. Mas foi uma experiência fantástica, fantástica. E depois continuei com contacto com o Bordeaux e depois fui para Davis, portanto andei em contacto sempre com a universidade. Pois, fiquei fantástico e depois nota-se também no resultado final, não é? Ora bem, essa pergunta também que me foi feita, eu acho que a guerra foi feita pelos dois, com aquele espírito de aventura no meu tio, sempre vai, não sei o quê, e a apoiar-me e eu a desbobinar, não é? A correr e a fazer enfim, que já tinha aprendido, não é? Portanto, foi uma equipe muito boa porque tivemos. Pois. E que aí foi tudo criado também o início dos vinhos de uma forma mais científica. Ora bem, isto, como disse, já estamos a chegar ao fim. Eu queria lembrar que o próximo Talk About Wine será na próxima terça-feira, onde iremos falar, eu e o Alfredo Silva, responsável pelo controle no IBDP, e eu da parte da certificação. Portanto, esperamos pela vossa também companhia. Como todos os dias, às 9 da noite, lembramos a Port Wine Hour com o hashtag Port Wine Hour e que divulgamos as vossas fotografias. Agradeço-te novamente, João, pela tua disponibilidade de partilhar o teu conhecimento com todos nós sobre o teu pai, sobre o Douro, a tua paixão e pronto, e tudo também que tens feito, obviamente. Muito obrigado, João. Opa, obrigadíssimo, eu é que agradeço e cumprimento com estas novas tecnologias. Foi fantástico. Muito bem, João. Obrigado. Tchau. Um abraço.